Boa noite. Eu pensei seriamente se eu ia ou não fazer essa live, se eu ia ou não comentar sobre esse assunto, porque o caso do Daniel Silveira é um caso em que o Brasil está envolvido emocionalmente. A verdade é essa, o Brasil está envolvido emocionalmente com o caso do Daniel Silveira, porque é um caso que, primeiro, por mais que Daniel tenha se exagerado nas palavras, tudo que Daniel falou representou o povo. E o Brasil vive uma nova política, o Brasil vive uma nova fase em que o povo brasileiro se sente representado politicamente com a nova política. Muitas pessoas mudaram o seu posicionamento, muitas pessoas abraçaram a política nacional porque conseguiram se identificar nas palavras de muitos candidatos, pré-candidatos e deputados no cenário brasileiro. E com Daniel não foi diferente. Hoje, muitos brasileiros que se identificaram com o que Daniel disse estão com um nó na garganta. Estão aí muito tristes porque Daniel vai ser preso. Infelizmente, é um fato hoje. Daniel vai ser preso. O julgamento do Daniel foi mais rápido do que tudo na história do Brasil. Porque existia por parte do Alexandre de Moraes, na minha visão, um sentimento de vingança. Um sentimento de se vingar do Daniel Silveira. Antes de eu continuar, eu quero te pedir um favor. Compartilhe essa live o máximo que você puder, para que essa mensagem chegue ao máximo de pessoas, para que muitas pessoas possam participar dessa live aqui hoje conosco e a gente possa falar sobre como será o Brasil daqui para frente. Porque não é só uma condenação a um parlamentar. É muito mais do que isso. É muito maior do que isso. Porque também envolve um ministro, o terrivelmente evangélico, que era a nossa esperança, que era o cara em que o povo brasileiro depositou as esperanças, porque era uma indicação do presidente. E segundo, porque foi intitulado de terrivelmente evangélico. Então, além da condenação do Daniel Silveira, existe esse desespero. Esse caramba, de novo. Sabe? Existe isso aí. Existe essa sensação de uma sensação de que a gente está fraco. A desmotivação bateu muito forte hoje. Eu recebi aqui mais, sem exagerar, eu recebi mais de 100 mensagens de pessoas dizendo: Thiago, para mim, acabou. Não tenho mais coragem de falar nada. Porque se um deputado foi preso, quem dirá eu, que sou só um apoiador? O que eu posso fazer agora, Thiago, para ajudar o Brasil, se o que eu fazia era me manifestar? Aí você me pergunta, o que nós podemos fazer pelo Brasil hoje se nós não podemos mais nos manifestar? E eles foram estratégicos na condenação do Daniel Silveira. Por quê? O Daniel... O que se pode condenar da fala do Daniel foi o excesso de adjetivos pejorativos. O que eu não concordo na fala de Daniel é isso. Os adjetivos pejorativos. Só que o STF não condenou Daniel baseado nos palavrões, baseado nas ofensas. Segundo o STF, a condenação do Daniel foi em cima da tentativa dele contra a democracia brasileira. Quando ele usa as palavras de que o Supremo Tribunal Federal deveria acabar, de que o Exército Brasileiro deveria intervir, foi isso que condenou Daniel Silveira. Aí eu fico mais estarrecido ainda, porque, para mim, ao meu ver,
o erro dele não foi esse. A opinião pública do povo brasileiro manifestada nas ruas era de que sim, a opinião daquele momento era de insatisfação do povo com o Supremo Tribunal Federal. Então sim, o Daniel estava representando ali, como parlamentar, a opinião do povo. Ele estava ali dando voz ao povo que dizia nas ruas que queria o fechamento do Supremo Tribunal Federal, que queria o fim desta turma do STF. Uma população brasileira que estava buscando justiça, equilíbrio judicial no Brasil, direito. A corrupção não vai ser combatida somente com a prisão ou com a troca de governo. Se nós tivermos, no final da linha, alguém que facilite, e isso é muito claro para a população brasileira. Prestem bem atenção nos pesos e nas medidas que estão sendo utilizados com o Daniel e com os inúmeros políticos que estão ainda à solta no Brasil. Basta você puxar os processos de Renan Calheiros, os processos de Aécio Neves, os processos de tantos outros, para entender como existe de fato uma caça às bruxas, um sentimento de vingança contra o Daniel Silveira. O Alexandre de Moraes tem todo o direito de processar o Daniel na justiça e o Daniel ir de instância em instância. 8 anos por crime de opinião. 8 anos de prisão por crime de opinião. Abre-se hoje no Brasil um precedente nunca antes visto, porque um processo que começou de um vídeo postado e ele foi preso em flagrante, que na verdade é uma farsa. O flagrante, ele é instantâneo, ele é no ato, ele é imediato, ele é ao vivo, vamos dizer assim. Então foi preso de forma errada. O Lula foi solto, anularam o processo do Lula, porque disseram que a justiça, a instância errada, julgou o Lula. Só que o que eles fazem com o Daniel é o mesmo. Daniel não poderia ser preso porque não houve flagrante em um vídeo. Daniel não poderia ser preso porque ele detém da imunidade parlamentar para falar. Se um parlamentar, se um deputado não puder mais falar dos excessos e abusos de outro poder, qual é a função do parlamentar? Tem que mudar esse nome, porque parlamentar vem do parlar. E se ele não pode mais falar, brigar pela população, falar o que está sendo aquecido no seio da população, e Daniel, volto a dizer, Daniel, na sua fala, no vídeo em que ele foi preso, ele externava ali aquilo que ele ouvia no seio da população. Uma grande revolta para com o Supremo Tribunal Federal. Foi infeliz em escolher alguns adjetivos, em atacar os ministros do pessoal, mas ele estava ali exercendo a sua imunidade parlamentar. Ele poderia falar, assim como também ele pode ser processado pelos excessos. Agora, condenar com cadeia alguém que se excedeu com palavras, o Brasil hoje vive um momento de insegurança jurídica. Não se sabe o que pode, o que não pode, o que é certo e o que é errado. Estão usando uma faca muito perigosa para com o povo brasileiro. E se o povo brasileiro continuar de cabeça baixa, se não houver algum tipo de reação a esse tipo de atitude, o caminho daqui para frente é ladeira abaixo.
Porque a partir do momento que Daniel for de fato para a cadeia, isso vai desmotivar muita militância que estava acesa em defesa do nosso presidente, estava acesa e disposta a de fato brigar com o risco de perder sua liberdade pelo Brasil, porque acredita que o poder emana do povo e brigando, nós assim conseguiríamos ter sucesso. Esses já não farão mais a frente de batalha. Como eu sempre chamo e comparo a nossa infantaria, não foram deputados. A nossa infantaria não foram políticos, prefeitos. A nossa infantaria foi o povo. Foram militantes de direita. Foram conservadores, em sua maioria, que não vinham de família de políticos, que não vinham, em sua maioria, de apadrinhamento político. Esses estão perdendo. Aonde está Zé Trovão? Aonde está Alan dos Santos? Quem diria um dia que o Terça Livre acabaria? O Terça Livre, que sempre foi um jornal com um dos maiores alcances do YouTube. Perdemos o Terça Livre. Alan dos Santos, exilado do Brasil. Depois de todos os casos de corrupção dentro do nosso país, todos esses corruptos soltos, todos esses corruptos livres para fazerem e disserem o que bem entendem, nós temos aí os nossos irmãos patriotas sendo exilados, sendo presos, sendo condenados, perdendo seus direitos, perdendo seus mandatos. Nosso partido Aliança pelo Brasil não foi criado. Nós precisamos que vocês entendam que no próximo pleito é de suma importância a união para a eleição de senadores, a união para a eleição de deputados federais que tenham moral, currículo e passado para enfrentar os ministros do Supremo Tribunal Federal. Esse é o fato. Peço a você que tenha apenas o compromisso comigo de compartilhar essa live o máximo que você puder. Coloca nos grupos bolsonaristas, coloca nos grupos de WhatsApp, manda no Telegram. Você que está na Bahia, nós temos uma missão. A missão de lutar pelo nosso Estado, a missão de lutar pelas nossas famílias, como eu sempre falo. Como eu sempre falo, nós temos que entender o que de fato está acontecendo no Brasil para que a gente possa dar o passo certo. E dando o passo certo, a coisa começa a mudar. Tá bom? Agradeço a vocês que assistiram até aqui. Agradeço a vocês que assistiram até aqui. Compartilhe essa live. Uma boa noite a todos e até amanhã.